Sabe por quê? Quando Jesus morre na cruz, houve um terremoto. E diz que na cruz Jesus expôs ao desprezo público principados e potestades, triunfando deles na cruz. Então, quando Jesus morre na cruz, principados e potestades caem e acontece um terremoto. E diz lá que sepulcros se abriram, rochas foram fendidas, o próprio véu do santuário se rasgou de alto a baixo, representando que nós ali, naquele momento, começamos a ter acesso livre à presença de Deus, ao Santo dos Santos, mas fundiu ou se fendeu o véu do santuário por causa do terremoto que havia acontecido. E o que acontece no terceiro dia, quando Jesus ressuscita? Em Mateus capítulo 28, diz que houve um grande terremoto. Diga, grande terremoto. Também morreram muitas pessoas. Agora imagina, não tinha Cruz Vermelha, não tinha defesa civil, não tinha resgate, não tinha helicópteros. Você imagina a destruição que foi em Jerusalém. Porque foi um grande terremoto. Ali Jesus vence a morte, queridos. Ali o principado da morte cai diante de Jesus, por causa da sua ressurreição. Agora você imagina o que vai começar a acontecer no Haiti. Depois do julgamento de Deus. Depois da queda daquele principado. Eu vi algumas reportagens, depois do terremoto, que pessoas durante a noite ficam louvando a Deus. E os repórteres falam assim, olha, eu fico ouvindo cantorias religiosas. E muitas pessoas estão rezando, mas na verdade estão orando. Nesse momento, você pode ter certeza, muita gente está se convertendo no Haiti. Eu vi um livro onde tem a foto de uma estátua no Haiti, que é a estátua de Satanás, e diz assim na estátua, essa nação é consagrada a Satanás. Agora você imagina o que aconteceu lá agora. Não foi um julgamento de Deus? Lógico que foi um julgamento de Deus. Mas junto com o julgamento, vem o espalhar do trigo. E muita coisa vai começar a ocorrer este ano na face da terra, justamente para que o trigo seja espalhado. Então, há já um semear poderoso do trigo na face da terra. E Deus quer te usar para isso. Agora, vai haver o segundo ano, porque são 3 anos. Abre em Joel capítulo 2. Versículo 19. Põe a mão no seu coração um pouquinho. Diga comigo, Senhor Jesus, eu preciso ter um coração quebrantado, contrito, porque um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Eu preciso me colocar na brecha, nessa nação. Eu preciso me colocar na brecha, por causa do teu povo, por causa de muitos líderes que estão em pecado. Eu faço parte da igreja, e essa outra igreja, a escrava, está junto com a livre. Por isso eu preciso interceder por ela. Tenha misericórdia. Amém. Versículo 17 primeiro. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o teu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo, eu vos envio trigo, diga trigo. 2010, queridos, é o ano do trigo.
Mas vai vir o ano de 2011. E o Satanás, desgraçado, que vai para o inferno, ele está pensando que vai ser o ano dele. Porque o 11, para ele, é satânico. Mas escuta, ele vai ser pego no contrapé mais uma vez. Porque o ano de 2011 vai ser o ano do vinho. Diga vinho. Vinho novo. Justamente porque vai ser o tempo da revelação. E vinho novo significa revelação. Primeiro o trigo é semeado, depois vem a revelação. A contundência da revelação. Então o ano de 2011 vai ser algo também extraordinário. As nações vão começar a receber a revelação de todo o trigo que vai ser espalhado. Então os maiores milagres, os maiores sinais, os maiores prodígios da parte de Deus vão acontecer no ano de 2011. Deus me disse isso. Porque me deu esse sonho e falou ao meu coração. Mas tem mais uma coisa. Eu envio trigo, o vinho novo e 2012 o azeite. Diga azeite. E o que significa o azeite? Vai ser o maior derramamento do Espírito Santo que já houve. Mas pastor, como é que você pode afirmar isso? Por quê? Porque é o seguinte, houve 2 derramar. No Antigo Testamento, só fala em 3 passagens sobre o derramamento do Espírito Santo. 2 deles sobre a casa de Israel. Diga, casa de Israel. No dia de Pentecostes só tinham judeus. E Jesus fala àquela mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Porque no dia de Pentecostes, como eu já disse, só tinham judeus naquele cenáculo, naquela casa. Só tinha ali a casa de Israel. E o Espírito Santo foi derramado, conforme promessa de Jesus, sobre os judeus em primeiro lugar. E dali eles começaram a pregar pelo poder de Deus, cheios daquela unção. Pedro se levantou e pregou poderosamente, e 3.000 na primeira pregação de Pedro se converteram. O que aconteceu ali? A água começou a jorrar de Pedro. E Jesus já tinha dito, em João 7,38, aquele que crer nas Escrituras, jorrará dele rios de água viva. E começou a jorrar a partir dos judeus. E os judeus jorraram ali sobre aquelas nações que estavam ali em Jerusalém. E aqueles que receberam começaram a jorrar para os outros. Mas houve um segundo derramar, em Atos capítulo 4, a partir do versículo 31, eles estavam reunidos. E começaram a orar. E começaram a denunciar os principados, Herodes, Pilatos. E pediram a Deus, Senhor, nos conceda ousadia, para que os sinais se manifestem, para que os milagres aconteçam, e para que teu evangelho seja pregado com poder. E diz que naquele momento o chão tremeu literalmente, e eles novamente foram cheios do Espírito Santo. Diga, segundo derramar. E dali eles começaram a jorrar com mais poder ainda. E chegou no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou a levar os gentios. E aqueles que recebiam aquela água que Paulo pregava, começaram a jorrar para os outros. E isso chegou até nós. 2 derramar, diga 2 derramar. Mas tem mais um. Amém? Como eu disse, só tem 3 versículos que diz sobre o derramar. E o terceiro está aqui no livro de Joel. Ele vai dizendo a respeito do trigo, que nós vamos ser fartos. Ele vai dizer depois a respeito do vinho, os lagares serão cheios, transbordarão